Olá e seja bem-vindo. O Brasil realmente é maravilhoso para certos grupos políticos. Observe a nova que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, acabou de fazer. Usando os mesmos argumentos que descondenou Lula, o ministro anulou a condenação do ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. O ministro Edson Fachin anulou a condenação do ex-tesoureiro do PT nesta quarta-feira 10. O caso de Vacari Neto envolve o suposto pagamento de propinas em contratos de navios-sondas com a Petrobras. Diante dos fatos, o petista foi condenado por recebimento de Caixa 2 para a legenda nas eleições de 2010, ano em que Dilma Rousseff foi eleita presidente. Fachin entendeu que a 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, responsável pela condenação, não tinha competência para processar e julgar o caso. De acordo com o ministro, o processo deveria ter tramitado na Justiça Eleitoral do Distrito Federal. O argumento foi o mesmo utilizado na descondenação de Lula. A decisão, portanto, que foi tomada na ação penal, desde o recebimento da denúncia até a sentença, foi anulada. O processo, então, deverá ser retomado do início, na esfera eleitoral. E veja a gravidade. Apesar do ministro ter anulado a condenação de Vacari, ele reconheceu os crimes do petista. Em sua decisão, ele escreveu o seguinte: assim, diante dos indícios de que houve arrecadação de valores sob a coordenação de João Vacari para pagamento de dívidas de campanha do Partido dos Trabalhadores no ano de 2010, afigura-se necessário, conforme a orientação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reconhecer a competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar a persecução penal em apreço. O caso vai ser transferido porque o STF decidiu, em 2019, que todas as ações de corrupção relacionadas a crimes de campanha devem ser processadas na Justiça Eleitoral. Coube a Fachin analisar se o caso do petista se enquadrava na jurisprudência. Vacari havia sido condenado a 24 anos de prisão. A condenação foi imposta em primeira instância e o parecer foi mantido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A decisão do ministro é o retrato da impunidade que impera no Brasil. E repare nessa curiosidade. O filho da ministra da Saúde, Nízia Trindade, Márcio Lima Sampaio, foi nomeado secretário da Cultura do município de Cabo Frio na última sexta-feira, sim. Até aí nada que chame a atenção. A questão que causa estranheza é que a nomeação ocorre um mês após o Ministério da Saúde enviar nada menos e nada mais do que 55 milhões de reais à prefeitura. O Ministério da Saúde argumenta que Nízia Trindade não teve qualquer relação com a nomeação de seu filho para a Secretaria de Cultura de Cabo Frio e ressalta que a verba designada ao município foi ratificada de acordo com critérios técnicos. Ora, a portaria de 5 de dezembro de 2023 liberou um montante de 103 milhões de reais em recursos a ser repassados a 14 municípios. 14! Mas, misteriosamente, a metade deste valor ficou com Cabo Frio. A Prefeitura de Cabo Frio afirmou que a nomeação do filho da ministra não teve relação com a ministra da Saúde e que os critérios para a indicação se deram no âmbito da qualificação e envolvimento com a classe cultural e a proximidade do filho da ministra da Saúde com o Ministério da Cultura e a Secretaria da Cultura do Estado do Rio de Janeiro. E isso vai ajudar o município a levar mais projetos e a atrair mais recursos para Cabo Frio. Então, os 55 milhões de reais não influenciaram na nomeação do filho da ministra de Lula. E por falar em Lula, uma apoiadora fanática do presidente da República foi detida por ameaça terrorista na área externa do prédio do Supremo Tribunal Federal. A detenção ocorreu durante o evento Democracia Inabalada, na segunda-feira 8, mas logo depois a mulher assinou um termo circunstanciado de ocorrência por desacato e foi solta pela Polícia Federal. De acordo com o jornal Gazeta do Povo, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência em que uma mulher agredia policiais judiciários. A ação ocorreu durante o evento organizado pelo governo Lula para celebrar o aniversário de um ano dos atos de 8 de janeiro. Ora, a petista possuía em seu carro um adesivo da campanha de Lula nas eleições de 2022. Além de agredir os policiais, ela ameaçava contaminar o ambiente com antraz, um agente biológico utilizado em ataques terroristas. Essa substância é temida no mundo todo por ser extremamente letal.
levando à morte das pessoas expostas a esse agente químico em poucas horas. E não é a primeira vez que a petista, que é professora, se envolve em confusões. Em 2014, ela agrediu um grupo de jovens apoiadores do PSDB em um estacionamento da Universidade de Brasília. Na época, ela era candidata a deputada distrital pelo Partido Comunista Brasileiro e teve sua candidatura indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. E veja, os participantes do ato democrático, organizado por Lula, não se manifestaram sobre a agressão aos policiais e as ameaças terroristas da apoiadora do presidente. É como se nenhuma ameaça terrorista tivesse sido feita. Então, tudo foi jogado para debaixo do tapete. E caso encerrado.